Bom dia a todos e a todas, Dr. Luiz Roberto dos Santos, OAB São Paulo 341058, 27 de julho de 2022, 7 horas da manhã. Venho aqui fazer mais um vídeo de utilidade pública. Como vimos de ver, a excelentíssima vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, manifestou em inquéritos que tramita perante o Supremo Tribunal Federal para averiguar a conduta do excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e, nesse sentido, pleiteou arquivamento de 7 dos inquéritos, salvo engano, 7. E não satisfeito, parlamentares que compõem a CPI da Covid, na data de ontem, representaram junto ao Supremo Tribunal Federal e junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo, ou pleiteando, melhor dizendo, as providências pertinentes no que tange ao STF relacionado a eventual crime de prevaricação, no que tange ao Conselho Nacional do Ministério Público, crime transgressão funcional. Data máxima vênia. Percebe que os mais afoitos e ou os desavisados, como queiram, querem a todo custo ditar as normas como deve ou não deve atuar o órgão ministerial. Se assim permitir, daqui a pouco terão audácia de querer também ditar as normas como deve ou não prolatar os decisórios os membros do Poder Judiciário. Não só no Supremo Tribunal Federal, mas no Brasil em um todo. Então, senhores, fica aqui uma colocação para que, querendo vossas excelências, analisem o que podemos ou não podemos fazer em relação a condutas manifestamente ilegal que ferem de morte as 4 linhas da Constituição Federal, praticada por ministros do Supremo Tribunal Federal e também praticada pelo presidente do Senado Federal, que, ilogicamente, não adota nenhuma providência para fazer com que aqueles mais afoitos que utilizam togas no STF sejam impeachmentados e responda por suas condutas. Condutas da espécie, a minha ótica, sobretudo a ótica da norma legal positivada, da Constituição da República e do Estatuto de Roma, Decreto 4388 de 2002, autoriza a representação junto ao Tribunal Penal Internacional, inclusive pleiteando a perda da função pública, não somente dos ministros do STF, sem contudo pretender generalizar, mas também do presidente do Senado da República. O pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então, já que é facultado aos mais afoitos aí, Renan Calheiros e outros mais, fazer esta representação junto ao Supremo Tribunal Federal e junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, o porquê não adotamos a mesma postura em relação às condutas manifestamente ilegal, repita-se, de ministro do Supremo Tribunal Federal, sem contudo pretender generalizar, e do presidente do Senado Federal. Fica aqui a minha sugestão, é situação de se pensar a minha ótica, sobretudo a ótica da norma legal, e fica aqui também, sem contudo pretender insuflar, para que vossas excelências analisem se no próximo dia 7 de setembro é ou não chegada a hora de fazermos o que outrora população de países vizinhos nossos o fizeram. Foram às ruas e democraticamente somente saíram das ruas após a destituição do Senado, a destituição dos ministros da Corte Suprema daquele país. O que está faltando para nós fazermos? Rasgarem mais um pouco a nossa Constituição Federal? Será que está faltando tolher você ou todos aqueles que hospedam em seu coração
do direito de ir e vir? Será que está faltando mais um pouquinho de atitude nossa? Ou vamos colocar tudo na conta do presidente da República? É ele que tem que fazer tudo, nós vamos ficar aqui de braços cruzados. Fica aqui uma sugestão para se pensar. Caso vossas excelências entendam que é chegada a hora de democraticamente fazer valer os nossos direitos, porque supremo, soberania, é o interesse do povo. Os parlamentares que foram eleitos para representar o povo, quando eles não fazem, compete ao povo, o próprio povo, fazer valer os vossos direitos. Aos ministros que compõem a Corte Suprema, volto a dizer, sem contudo pretender generalizar, eles não foram votados. Eles estão lá para cumprir e fazer cumprir a Constituição. Se assim não estão fazendo, deve responder pelas suas condutas, nos exatos termos do que dispõe a norma positivada da pátria, inclusive assegurando a eles o princípio da ampla defesa e contraditória. Não queremos aqui ser um ditador e determinar que se faça isso ou aquilo, a exemplo do que tem sido feito no STF. Instaurado inquérito de ofício, própria vítima instaura, própria vítima conduz o inquérito, própria vítima sentencia. Quem que escapa disso? Já vamos imaginar hipoteticamente, já pensou se fosse facultado ao órgão ministerial instaurar inquérito, presidir as investigações, oferecer denúncia e condenar? Não escaparia ninguém. Onde está o princípio da democracia? E aqueles que não têm foro privilegiado? Qual que é o poder que outorga? Qual é o poder que faculta, melhor dizendo, a exemplos ao presidente Alexandre de Moraes? Determinar isso, determinar aquilo. É exemplo que fez recentemente com um capitão de polícia aí. Determinou que a Polícia Federal ouvisse ele, etc. e tal. Qual o crime que esse capitão cometeu? Qual o crime que alguns outros exemplos aí, repórteres, etc., que não goza de fórum privilegiado? Aonde que está a competência do STF? Para pegar um processo que a competência territorial, exemplo, é aqui na cidade americana, para o STF vir aqui e bisbilhotar. Se fosse ao contrário, o juiz daqui, da comarca de Americana, das varas criminais de Americana, presidindo, instaurando de ofício uma conduta, um ato, um inquérito, que envolve, a exemplo, de um parlamentar que goza do foro privilegiado do Brasília, o que será que aconteceria com esse magistrado? Será que seria anulado todos os atos processual? Será que ele seria responsabilizado nos termos do Conselho Nacional de Justiça, da Resolução 60 do Conselho Nacional de Justiça, o Código de Ética da Magistratura, Resolução 60 de 2008 do Conselho Nacional de Justiça? Será que esse magistrado de primeiro grau seria enquadrado no que dispõe a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar 035 de 79? Eu acredito que sim. E por quê que os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão sendo enquadrados no que dispõe essa mesma lei, LOMAN, e no que dispõe a nossa Carta Magna? No que consiste a competência do Senado Federal, não só a Carta Magna, da Lei de Responsabilidade Criminal, Lei 1097 de 1950. O porquê da inércia do presidente do Conselho, ou melhor, do presidente do Senado Federal? É de se pensar. Dia 7 de setembro está aí, democraticamente vamos fazer valer os nossos direitos. Fique todos com Deus, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.